ambiental. É um método trazido das universidades americanas, que nos últimos 30 anos vem adotando isso lá, no qual dá oportunidade para o aluno se destacar com base nos estudos individuais. Nós pegamos então vários grupos de alunos e dividimos esses em grupos, no qual nós passamos um problema para eles da área ambiental, da área de engenharia ambiental e sanitária, e que eles possam discutir com conhecimentos prévios em um primeiro momento, gerando objetivos de estudos, que depois são levados para casa e cada um estuda à parte e volta num segundo momento para discutir com os colegas. Nesse caso, o professor fica atento às discussões e enfatizando tais objetivos, sabendo se esses alunos sabem saná-los ou não, para poder passar depois para um novo objetivo e um novo estudo. Toda abertura de aula, eles definem, eles mesmos, um aluno, que é o aluno coordenador, que ele vai tentar mediar, né, essa discussão, incentivar aqueles alunos a participarem, sendo que o aluno que não participa não ganha ponto. Então todos, né, a partir dessa metodologia PBL, têm participado efetivamente das aulas. O caso é apresentado, eles chegam na aula e não sabem o caso, qual o caso que vai ser apresentado. E toda aula tem os objetivos, os conhecimentos que eles têm que responder, e eles começam então a problematizar, né? Então o aluno, o coordenador vai anotando todas as questões e quando eles não sabem responder, fica aquele objetivo para ser apresentado, né, na próxima aula. A turma me escolheu para poder ser o representante da turma na frente, né, o coordenador do caso em questão hoje. E é bem difícil para o coordenador ficar ali na frente às vezes, porque ele tem que se desdobrar entre escrever ali, entre raciocinar na hora que o pessoal está falando, para poder mostrar a ideia, né, explícita de que alguém fala para todo mundo no quadro, escrever para que todo mundo entenda, instigar os outros colegas a falarem também, porque no início do PBL é um dos objetivos dele, né, e no início dele muitas pessoas da sala falavam pouco ou quase nada, às vezes nem falavam, e realmente quando a gente termina essas 2, 3 aulas aí, a gente aprofunda no assunto e consegue fazer um laudo, entregar para o professor algo que ele julgue ali como sendo realmente de um profissional. E depois dessa avaliação no laudo, ele mostra quais são os pontos fracos, pontos que a gente pode melhorar para que nos próximos laudos a gente possa evoluir, deixar esse lado inibido que o aluno tinha e realmente se mostrar mais profissionalmente diante de um auditório, diante de uma própria sala de aula, na hora de apresentar algum trabalho, um TCC, algo que possa realmente contribuir para a formação profissional do aluno. A metodologia PBL tem um diferencial no sentido de não ser somente ouvinte daquela aula, e com isso, nós, nesse 1 ano que estamos testando no curso, conseguimos já ver várias evoluções de alunos que eram tímidos, conseguindo comunicar, alunos que não tinham interesse ou pouco interesse em buscar os estudos por si só, já tendo a independência na hora de estudar. E para o professor isso também é muito bom porque demanda dele novos conhecimentos e faz com que ele fique sempre atualizado. Eles saem geralmente, vai para a biblioteca, onde que eles vão estudar, pesquisar em livros, pesquisar na internet e sempre de forma coletiva, né, em conjunto. Então levam o livro para casa, vão embora e no próximo encontro eles têm que chegar com todos os objetivos já e todo com o material apresentado. Os alunos têm uma participação muito efetiva e está sendo, assim, pelo retorno dos alunos, pelo conhecimento e pelo que tem sido implementado na matéria, muito interessante para a gente. O que eu tenho a dizer sobre essa metodologia é que ela está sendo muito importante para todos e em especial para mim, questão da minha fala, que sou muito tímido e com isso eu consegui me expressar com mais facilidade e não só na matéria, nessa metodologia, mas para a apresentação de trabalhos, né, em grupos e também para a apresentação do meu TCC.
É um método desafiador que estimula o aluno, traz produtividade, estimula a escrita, estimula a fala. Então é um método que trouxe grande crescimento para a turma e eu tenho certeza que vai trazer um grande crescimento para o curso também. A matéria andou muito no conteúdo programático, porque com o PBL se aborda vários temas direcionados mais para a área técnica, na área que você está trabalhando. E assim a gente vai trazer conhecimento técnico específico para estar debatendo em sala de aula. No final, eles têm que apresentar um laudo do caso em questão. Eles já chegam com todas as soluções, todas as discussões, e é quando a gente faz o fechamento da aula com a produção de um laudo. Essa nova metodologia também permitiu que nós, professores, percebêssemos sobre o potencial de cada aluno. Em aulas tradicionais, a gente não percebia assim, eles falando, o potencial, então agora parece que despertou, eles foram provocados e o resultado está sendo muito positivo. No início da metodologia PBL, nós escolhemos 2 disciplinas para trabalhar e foram aplicados questionários junto a esses alunos participantes e todos, 100% dos alunos, preferiram a metodologia em relação ao modelo de ensino convencional. Estou gostando bastante porque os alunos eles interagem mais uns com os outros e com o professor também. Porque do método tradicional a gente ficava muito na nossa, com medo de falar, porque com medo de errar, e no PBL não. No PBL você erra, você pergunta, você fala o que você entende, tem o seu conhecimento prévio e o conhecimento que a gente adquire é como se fosse de um professor dando aula. E o professor, no caso, né, ajuda a gente muito. E a gente acaba que se ficando muito à vontade. Eu falava muito pouco e agora eu me sinto bem à vontade, nem nervosa eu não fico mais. E isso está me ajudando muito. O feedback é imediato. Então, no final da aula, né, o aluno faz uma autoavaliação, né, ele preenche um formulário, qual que foi o desempenho dele, qual que foi o desempenho dos alunos, dos colegas. E depois a gente vê de frente a frente, pergunta para ele por que ele acha que ele foi daquele jeito, né, e você dá o retorno para ele. Né? Às vezes ele né, não é tão coerente, eles vão ficar... Essa criticidade da autoavaliação tem amadurecido muito.